Antes de começar, deixa eu falar diretamente com você. Se você gosta de histórias sensuais entre duas mulheres, daquelas que começam com um olhar demorado e terminam com a tensão explodindo, então, você sabe que nem toda história entrega o que promete. No meu grupo exclusivo, eu não posto mais do mesmo. Eu escrevo e seleciono histórias pensadas para provocar de verdade, para fazer você sentir o clima esquentar devagar, para prender sua atenção nos detalhes, para mexer com sua imaginação até o último parágrafo. São histórias novas todos os dias, algumas mais intensas, outras mais provocantes. Algumas começam suaves, e quando você percebe, já está completamente envolvida. É aquele tipo de conteúdo que você abre por curiosidade e continua porque não consegue parar, que você prefere ler sozinha, no seu tempo, sentindo cada cena se formar na sua cabeça. Se você quer algo mais picante, mais profundo, mais ousado do que o que normalmente encontra por aí, o link está na descrição. Entra agora e vem viver essas histórias comigo. Agora sim, respira fundo. Vamos começar. A chuva tamborilava contra as janelas do salão de festas, enquanto Isadora ajustava pela 10ª vez o buquê de lírios brancos sobre a mesa principal. 3 semanas para o casamento. 3 semanas para se tornar oficialmente a esposa de Ricardo Mendes, o cardiologista que sua mãe adorava apresentar como o genro perfeito. Ela deveria estar radiante, imersa naquela euforia que todas as noivas supostamente sentiam. Em vez disso, havia um vazio no peito, que nem mesmo a empolgação de sua mãe conseguia preencher. Filha, você confirmou com a Dalila sobre as flores? A voz de Antônia ecoou pelo salão vazio, trazendo Isadora de volta à realidade. Já confirmei, mãe. Tudo sob controle. Mentira. Nada estava sob controle. Especialmente não depois do telefonema que recebera na noite anterior. A voz do outro lado da linha a congelara por completo, como se os últimos 6 anos tivessem sido apagados em 1 segundo. Isa, sou eu, Miren. Recebi o convite do seu casamento. Miren Castelo. O nome sozinho era capaz de revirar seu estômago, de fazer suas mãos suarem, de trazer de volta cada memória que ela havia tentado enterrar com tanto esforço. Miren, com aqueles olhos cor-de-mel que pareciam enxergar através de qualquer máscara. Miren, que a conhecia melhor do que ela mesma se conhecia. Miren, que partira seu coração em pedaços tão pequenos que Isadora jamais conseguiu juntá-los novamente da forma correta. Você vem? Isadora sussurrara ao telefone, odiando-se por querer que a resposta fosse sim. Eu preciso conversar com você antes, pessoalmente. E agora ali estava ela, 3 dias depois daquele telefonema, sentada em um café discreto no centro da cidade, observando a porta de vidro como se sua vida dependesse disso. Isadora chegara 20 minutos adiantada, incapaz de suportar a ansiedade que a consumia desde que saíra de casa. Suas mãos tremiam ao redor da xícara de café que esfriava lentamente, intocada. Quando a porta se abriu e Miren entrou, trazendo com ela o cheiro de chuva e perfume de lavanda, Isadora sentiu o ar escapar de seus pulmões. 6 anos. 6 anos desde a última vez que a vira, e ainda assim era como se o tempo não tivesse passado. Miren estava diferente. O cabelo castanho escuro, agora cortado em um estilo mais curto, que moldava perfeitamente seu rosto. Algumas rugas sutis ao redor dos olhos, que não estavam lá antes. Mas era inegavelmente ela. A mesma presença magnética, a mesma forma de andar com confiança silenciosa, como se ocupasse o espaço sem pedir licença. Os olhos delas se encontraram, e por um momento interminável, nenhuma das duas se moveu. Então Miren caminhou até a mesa, e Isadora percebeu que estava segurando a respiração. Oi, disse Miren, sua voz rouca carregando emoções que Isadora não conseguia decifrar. Oi. Elas ficaram ali, 2 estranhas que um dia haviam sido tudo uma para a outra, separadas apenas por uma pequena mesa de madeira que parecia tão vasta quanto um oceano. Miren pediu um café preto, sem açúcar, exatamente como Isadora se lembrava. Alguns detalhes nunca mudavam. O silêncio entre elas era denso, carregado de palavras não ditas e histórias inacabadas. Você está linda,
Miren finalmente disse, e havia algo quebrado em sua voz. O casamento é em 3 semanas? Sim. A palavra saiu mais seca do que Isadora pretendia. Ricardo parece adequado. Sua mãe deve estar nas nuvens. Havia amargura ali, cuidadosamente escondida sob camadas de indiferença educada. Isadora conhecia Miren bem o suficiente para perceber. Por que você voltou, Miren? Depois de tanto tempo, por que agora? Miren tomou um gole do café, seus dedos longos envolvendo a xícara como se precisasse de algo para se segurar. Meu pai morreu. Câncer. Voltei para cuidar dos assuntos dele, da casa. Não planejava ficar. Mas ela fez uma pausa. Seus olhos encontrando os de Isadora com uma intensidade que a fez se arrepiar. Mas então recebi seu convite. Sinto muito pelo seu pai. Ele perguntou por você. Nos últimos dias, quando a morfina o deixava confuso, ele te chamava. Achava que você ainda estava comigo. A dor na voz de Miren era palpável, e Isadora sentiu o peito apertar. O pai de Miren sempre a tratara como filha, mesmo quando sua própria família mal conseguia olhá-la nos olhos, depois que descobriram sobre elas duas. Miren. Não. Miren levantou a mão, um gesto que Isadora reconheceu como seu jeito de se proteger. Não vim aqui para te fazer sentir culpa. Vim porque recebi seu convite e havia uma nota. Uma nota sua, manuscrita. Isadora engoliu em seco. A nota. Ela a escrevera em um momento de fraqueza, às 3 da manhã, quando Ricardo dormia ao seu lado e ela se sentia mais sozinha do que nunca. Você escreveu que gostaria que eu fosse sua madrinha. Os olhos de Miren brilhavam, mas nenhuma lágrima caía. Você está se casando com um homem, Isadora, e me pediu para ser sua madrinha. Eu preciso entender por quê. Porque você ainda é minha melhor amiga. Isadora sussurrou, odiando como sua voz soava frágil. Sempre foi, mesmo depois de tudo. Eu fui muito mais do que sua melhor amiga. A voz de Miren estava baixa, mas havia aço nela. Ou você apagou isso também? Não apaguei nada. As palavras saíram mais altas do que Isadora pretendia, fazendo algumas pessoas virarem para olhar. Ela abaixou o tom. Você acha que foi fácil? Você acha que eu simplesmente esqueci? Então por que está fazendo isso? Por que está se casando com ele? Porque é o certo a se fazer. Isadora podia sentir lágrimas queimando em seus olhos. Porque meus pais finalmente me olham com orgulho. Porque não tenho que esconder quem estou com. Porque é normal, Miren. É seguro. Seguro. Miren repetiu a palavra como se fosse veneno. E você é feliz? A pergunta ficou suspensa entre elas como uma lâmina. Isadora queria dizer que sim. Queria convencer Miren, e a si mesma, de que havia encontrado a felicidade naquela vida perfeitamente arrumada. Naquele noivado aprovado por todos. Naquele futuro previsível e socialmente aceitável. Mas as palavras morreram em sua garganta. Ele é bom para mim. Ela finalmente disse. O que não era exatamente uma resposta. Miren inclinou-se para trás na cadeira, estudando Isadora com aquela intensidade que costumava fazê-la se sentir completamente nua, exposta em todos os sentidos. Você não respondeu minha pergunta. E você? Isadora contra-atacou, buscando desviar o foco. Você é feliz? Encontrou alguém em Barcelona que te fez esquecer? Algo passou pelo rosto de Miren. Dor, talvez. Ou arrependimento. Tentei. Deus sabe que tentei. Mas... Ela parou, mordendo o lábio inferior em um gesto que Isadora conhecia tão bem. Ninguém nunca foi você. O ar pareceu ser sugado do café. Isadora podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos, cada pulsação lembrando-a de que ainda estava viva, que ainda podia sentir, mesmo depois de ter passado anos tentando se entorpecer. Você não pode dizer essas coisas. Isadora sussurrou. Não agora. Não depois de ter me deixado. Eu te deixei? A voz de Miren subiu uma oitava. Você me pediu para ir embora, Isadora. Você disse que não conseguia mais viver escondida, que estava cansada de mentir para sua família, que precisava de uma vida real. E você simplesmente aceitou. Você fez as malas e foi para Barcelona sem olhar para trás. Por que você me pediu? Miren estava quase gritando agora, lágrimas finalmente escapando de seus olhos.
Porque eu te amava demais para te prender em uma vida que te fazia infeliz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Outras pessoas no café definitivamente estavam olhando agora, mas nenhuma delas parecia se importar. Isadora podia sentir lágrimas quentes escorrendo por seu próprio rosto, molhando o colarinho de sua blusa de seda. Você me amava, Isadora repetiu, focando no tempo verbal passado como se fosse uma ferida aberta. Miren limpou as lágrimas com as costas da mão, um gesto bruto e vulnerável que partiu o coração de Isadora de uma forma completamente nova. Eu nunca parei. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas, pesadas e impossíveis de ignorar. Isadora abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ela poderia dizer? Que também nunca parou de amar Miren? Que cada dia dos últimos 6 anos fora uma tentativa de preencher o vazio que ela deixara? Que Ricardo era bom e gentil, e tudo o que seus pais sempre quiseram para ela? Mas que quando ela fechava os olhos à noite, ainda era o rosto de Miren que via? Eu preciso ir, Isadora finalmente disse, levantando-se bruscamente e quase derrubando a xícara de café no processo. Isso foi um erro. Isa, espera. Mas Isadora já estava saindo, praticamente correndo para a porta, deixando Miren ali sentada, sozinha, em meio aos destroços de uma conversa que deveria ter acontecido 6 anos atrás. A chuva havia parado quando Isadora chegou em casa, mas ela ainda se sentia encharcada, como se a tempestade tivesse sido interna em vez de externa. Ricardo estava na cozinha preparando o jantar. Frango grelhado com legumes, a mesma refeição que ele fazia toda quarta-feira, porque acreditava em rotina e consistência. Como foi o encontro com a cerimonialista? Ele perguntou sem se virar, focado em cortar os vegetais em cubos perfeitamente uniformes. Por um momento, Isadora considerou contar a verdade. Que não havia encontrado nenhuma cerimonialista, que na verdade passara a última hora sentada em seu carro chorando depois de reencontrar o amor da sua vida. Mas as palavras não vieram. Foi bom. Ela confirmou tudo para a data. Ótimo. Ricardo finalmente se virou, oferecendo-lhe aquele sorriso gentil e previsível que costumava trazê-la conforto, mas que agora apenas a fazia se sentir culpada. Minha mãe ligou. Quer saber se decidimos sobre a lua de mel. Ela ainda está apostando em Paris. Paris. A cidade onde Miren havia feito sua primeira exposição de fotografia. A cidade sobre a qual elas costumavam sonhar juntas, deitadas no teto do apartamento minúsculo de Miren, olhando as estrelas e planejando um futuro que nunca aconteceu. Acho que Santorini seria mais interessante, Isadora disse, escolhendo o destino mais distante possível de qualquer memória compartilhada. Ricardo concordou facilmente, como sempre fazia. Ele era assim, complacente, estável, seguro. Tudo que Miren nunca fora. Miren a desafiava, a provocava, a fazia sentir viva de uma forma que era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Com Ricardo, ela se sentia ancorada, protegida, entorpecida. Durante o jantar, Isadora pegou-se observando Ricardo. A forma metódica como ele cortava a comida, como mastigava exatamente 20 vezes antes de engolir. Algo sobre digestão adequada que ele lera em algum jornal médico. Como limpava os lábios com o guardanapo entre cada garfada. Havia algo reconfortante naquela previsibilidade, mas também algo profundamente melancólico. Você está bem? Ricardo perguntou, notando seu silêncio. Só cansada. Ele aceitou a resposta sem questionar, porque era assim que eles funcionavam. Superfícies lisas, águas calmas, nunca cavando muito fundo para não encontrar algo incômodo. Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo enquanto ele dormia com a respiração regular e tranquila, Isadora pegou seu celular. Havia uma mensagem de Miren. Desculpa por hoje. Não era minha intenção te deixar desconfortável. Sobre ser sua madrinha, eu vou, se você ainda quiser. Isadora leu e releu a mensagem pelo menos 20 vezes, seus dedos pairando sobre o teclado, escrevendo e apagando respostas que nunca enviava. Finalmente, às 4 da manhã, ela digitou apenas: quero. Obrigada. A resposta de Miren veio quase instantaneamente, como se ela também estivesse acordada, incapaz de dormir. Então vou estar lá. Por você.
As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos finais, provas de vestido e esquivas cuidadosas de qualquer menção a Mirren na frente de sua família. Isadora dissera a todos que uma velha amiga de faculdade seria sua madrinha, omitindo convenientemente os detalhes sobre quem exatamente era essa amiga. Ela e Mirren trocavam mensagens esporádicas. Nada profundo, apenas coordenações sobre o casamento, detalhes práticos que mantinham uma distância segura entre elas. Mas cada mensagem fazia o coração de Isadora acelerar. Cada notificação a preenchia com uma antecipação que ela não sentia em relação ao próprio casamento. O ensaio do casamento foi quando tudo começou a desmoronar. Isadora estava no altar improvisado da igreja, ouvindo o padre explicar a ordem da cerimônia, quando sentiu uma presença atrás dela. Virou-se e ali estava Mirren, usando um blazer escuro que acentuava seus ombros, o cabelo preso de um jeito casual, mas elegante. Ela tirava o fôlego. "Desculpa o atraso", Mirren disse, sua voz ecoando levemente na igreja vazia. Trânsito. Antônia, a mãe de Isadora, virou-se para ver quem havia chegado. Isadora viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu sua mãe, os olhos se arregalando, a boca apertando em uma linha fina de desaprovação. "Mirren Castelo", Antônia disse, e havia gelo em sua voz. "Que surpresa!" "Senhora Antônia." Mirren acenou educadamente, mas havia tensão em sua postura. "Mãe." Isadora interveio rapidamente. "Mirren é minha madrinha." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ricardo olhava entre as 3 mulheres, claramente confuso pela tensão súbita. O padre, alheio ao drama, continuava folheando suas anotações. "Podemos conversar um momento?" Antônia disse. Não era realmente uma pergunta. Ela segurou o braço de Isadora com mais força do que o necessário e a puxou para um canto da igreja. "O que ela está fazendo aqui?" Sua mãe sibilou assim que estavam fora do alcance de ouvidos alheios. "Eu te disse que uma amiga seria minha madrinha. Você não disse que seria ela." Antônia olhou para Mirren com uma mistura de desdém e algo que parecia medo. "Isadora, você está se casando em 1 semana. 1 semana. Não é hora de trazer isso de volta para a sua vida. Isso tem nome, mãe. Mirren. E ela é minha amiga. Ela é muito mais do que isso e você sabe." Os olhos de Antônia estavam duros. "Eu não vou permitir que você destrua tudo o que construiu. Ricardo é um bom homem. Ele te dá uma vida respeitável. Eu sei que ele é um bom homem. Então mande ela embora." Isadora olhou para sua mãe. Esta mulher que a criara com expectativas tão rígidas que Isadora passara a vida inteira tentando se moldar para caber nelas. E de repente, ela se sentiu incrivelmente cansada. "Não." Antônia piscou, surpresa. "O quê?" "Eu disse não. Mirren vai ser minha madrinha. Se você não pode aceitar isso, então talvez você não devesse estar no meu casamento." Foi a primeira vez em sua vida que Isadora ousara desafiar sua mãe tão diretamente. O choque no rosto de Antônia rapidamente deu lugar à raiva. Mas antes que ela pudesse responder, Ricardo se aproximou. "Está tudo bem aqui?" Ele perguntou, olhando entre mãe e filha com preocupação. "Está tudo ótimo." Isadora disse, sua voz surpreendentemente firme. "Vamos continuar o ensaio." O resto do ensaio foi tenso. Antônia manteve um silêncio gélido, lançando olhares afiados na direção de Mirren sempre que achava que ninguém estava olhando. Mirren, para seu crédito, manteve-se profissional e distante, focando apenas em seus deveres como madrinha. Mas havia momentos, breves e roubados, em que os olhos dela se encontravam através da igreja, e Isadora sentia como se estivesse se afogando. O olhar de Mirren dizia tantas coisas que sua boca não podia. Saudade, arrependimento, amor, perda. Tudo condensado em um único segundo de contato visual. Quando o ensaio finalmente terminou, todos foram para o jantar de comemoração em um restaurante próximo. Isadora encontrou-se sentada entre Ricardo e Mirren em uma cruel tortura de proximidade. Ricardo conversava animadamente com seu padrinho sobre a temporada de futebol, completamente alheio à tempestade silenciosa acontecendo ao seu lado. "Você está tremendo",
Miren murmurou baixinho, apenas para Isadora ouvir. Era verdade. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava cortar o pedaço de carne no prato. Miren, sem pensar, alcançou por baixo da mesa e segurou sua mão, entrelaçando seus dedos em um gesto que era tão familiar que Isadora poderia chorar. Respira, Miren sussurrou, e o calor de sua mão era a única coisa que mantinha Isadora ancorada. Isadora olhou para ela, e de repente estava de volta àquele apartamento minúsculo, deitada no sofá gasto com a cabeça no colo de Miren, enquanto ela acariciava seu cabelo. De volta àquelas manhãs de domingo, quando acordavam tarde e passavam horas apenas conversando sobre tudo e nada. De volta àquela sensação de estar completamente, absolutamente vista e amada. Eu não consigo fazer isso, Isadora sussurrou de volta, tão baixo que nem tinha certeza se Miren ouvira. Mas ela ouviu. Seus dedos apertaram os de Isadora um pouco mais forte. Você pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. Não era bem um encorajamento para seguir em frente com o casamento. Isadora percebeu. Era uma permissão para fazer qualquer escolha, incluindo a de desistir. O jantar finalmente terminou, e as pessoas começaram a se dispersar. Ricardo ofereceu carona para Miren, mas ela educadamente recusou, dizendo que havia chamado um motorista de aplicativo. Isadora a acompanhou até a entrada do restaurante, deixando Ricardo preso em uma conversa com seu tio sobre investimentos. Obrigada por vir, Isadora disse quando estavam do lado de fora, a brisa noturna trazendo o cheiro de jasmim das árvores próximas. Eu disse que viria. Miren enfiou as mãos nos bolsos, um gesto defensivo que Isadora reconheceu. Seu noivo parece legal. Ele é. Você o ama? A pergunta foi tão direta que Isadora quase tropeçou. Miren. Não, eu realmente quero saber. Porque se você o ama, se ele te faz feliz, então eu posso aceitar isso. Eu posso ficar ali no altar e te ver se casar com ele e genuinamente te desejar felicidade. Mas se você está fazendo isso por qualquer outra razão... Miren parou, sua voz quebrando. Então eu preciso que você saiba que tem outra opção. Que opção? As palavras saíram como um sussurro. Miren deu um passo à frente, tão perto agora que Isadora podia ver as manchinhas douradas em seus olhos cor de mel. Eu. Escolha eu. O mundo pareceu parar. Isadora podia ouvir seu próprio coração martelando. Sentia o calor emanando do corpo de Miren tão perto do seu. Seria tão fácil apenas se inclinar para a frente, fechar aquele espaço minúsculo entre elas, voltar para onde sempre pertencera. Você me deixou, Isadora disse. Mas havia menos raiva em sua voz agora, apenas dor. Quando eu mais precisava de você, você foi embora, porque você me pediu, mas foi o maior erro da minha vida. Lágrimas brilhavam nos olhos de Miren. Eu deveria ter ficado. Deveria ter lutado. Deveria ter te dito que não me importava se sua família nos rejeitasse, se tivéssemos que viver escondidas, se o mundo inteiro estivesse contra nós, porque você valia tudo isso e mais. Miren, pare. Não vou parar. Não dessa vez. Miren segurou o rosto de Isadora com ambas as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Eu te amo. Eu sempre te amei e sempre vou te amar. E se você se casar com ele, vou respeitar isso. Vou estar ali sorrindo e aplaudindo, porque é isso que você quer. Mas antes de fazer isso, eu preciso que você saiba. Você tem uma escolha. Você sempre teve. Isa? A voz de Ricardo cortou o momento como uma lâmina. Ele estava na porta do restaurante, olhando para as duas mulheres com uma expressão confusa. Está tudo bem? Miren soltou o rosto de Isadora e deu um passo atrás, limpando rapidamente as lágrimas. Seu carro chegou, ela disse, apontando para um veículo que acabara de estacionar. Boa noite, Isadora. Ricardo. E então ela se foi, deixando Isadora ali parada, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. O que foi aquilo? Ricardo perguntou, aproximando-se. Nada. Só despedidas. Mas eles dois sabiam que era uma mentira. Isadora não dormiu naquela noite. Ficou deitada ao lado de Ricardo, ouvindo sua respiração tranquila, enquanto as palavras de Miren ecoavam em sua cabeça. Você tem uma escolha. Você sempre teve. Será que tinha?
Durante tanto tempo, Isadora se convencera de que não havia escolha real. Que amar Miren significava viver à margem, enfrentar a rejeição de sua família, suportar olhares julgadores e sussurros maldosos. Que a única forma de ter uma vida normal era enterrar quem ela realmente era e se moldar em algo palatável para o mundo. Mas ali, na escuridão do quarto que em breve dividiria permanentemente com Ricardo, ela se perguntava pela primeira vez em anos: que tipo de vida era essa? Uma onde ela estava constantemente se escondendo, se diminuindo, apagando pedaços de si mesma para caber em uma caixa que outra pessoa havia construído? Ela pensou em sua mãe, em como Antônia passara a vida inteira vivendo pelas expectativas dos outros. Como se casara com um homem que seu pai escolhera, criara filhos da forma que a sociedade ditava, nunca questionando, nunca ousando querer algo diferente. E agora estava determinada a puxar Isadora para o mesmo padrão. Mas Isadora não era sua mãe. E quanto mais ela pensava nisso, mais claramente via a verdade que vinha evitando. Ela não amava Ricardo. Não da forma que deveria. Ele era seguro, era conveniente, era aprovado. Mas ele não era amor. Não o tipo de amor que fazia seu coração acelerar, que a mantinha acordada à noite, que a fazia querer ser melhor, fazer mais, viver plenamente. Aquele tipo de amor, ela só sentira uma vez. Com Miren, quando o sol começou a nascer, Isadora já havia tomado sua decisão. Precisamos conversar. Ricardo estava fazendo café, ainda de pijama, seu cabelo despenteado de uma forma que deveria ser adorável, mas apenas a fazia sentir culpa. Ele olhou para ela, e algo em sua expressão, talvez o tom sério em sua voz, ou talvez apenas a forma como ela estava parada na porta da cozinha com os braços cruzados, o fez pegar. Isso parece sério, ele disse, tentando sorrir. É. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma mesa onde haviam planejado o casamento, discutido o menu, decidido sobre as flores. A mesma mesa onde Isadora passara incontáveis manhãs fingindo que estava tudo bem. Eu não posso me casar com você, ela disse, porque não havia forma suave de dizer isso. O rosto de Ricardo passou por vários estágios de emoção. Confusão, choque, negação e finalmente algo que parecia quase aliviado. Por causa dela. Não era uma pergunta. Isadora assentiu. Por causa de mim, na verdade. Porque eu estaria mentindo para você, para mim, para todos se fingisse que isso é o que eu realmente quero. Você me ama? Isadora poderia ter mentido. Poderia ter dito que sim, mas não o suficiente, ou da forma errada. Mas Ricardo merecia mais do que isso. Eu te amo sim, mas não da forma que você merece ser amado. Não da forma que eu deveria amar o homem com quem vou me casar. Para sua surpresa, Ricardo apenas acenou, como se já soubesse. Eu acho que sempre senti isso, que havia uma parte de você que nunca seria minha. Tentei ignorar, convencer a mim mesmo de que, com tempo, com paciência... Ele riu amargamente. Mas você não pode competir com isso, não é? Com o verdadeiro amor. Sinto muito. Eu também. Ele pegou a mão dela, e era um gesto tão gentil, tão Ricardo, que Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro que você seja honesta agora do que passar anos presos em um casamento onde você estaria sempre pensando e se. Você é uma pessoa tão boa. Isadora sussurrou. Bom o suficiente para te deixar ir. Ele sorriu, embora houvesse tristeza em seus olhos. Vá atrás dela, Isa. Quem quer que ela seja, onde quer que ela esteja, vá. Contar para sua família foi infinitamente pior. Antônia gritou, chorou, acusou Isadora de destruir sua própria vida, de envergonhar a família, de jogar fora um futuro perfeito por um capricho. O pai de Isadora, sempre o pacificador, tentou mediar, mas mesmo ele parecia desapontado de uma forma que cortava profundamente. Você sempre foi teimosa, Antônia disse, sua voz quebrando entre raiva e desespero. Sempre quis fazer as coisas do seu jeito. E olha onde isso te levou. Me levou de volta para mim mesma. Isadora respondeu. E havia uma força em sua voz que ela nunca soubera que possuía. Me levou de volta para quem eu realmente sou. E quem é você, Isadora?
Uma mulher que vai contra Deus, contra a natureza, contra tudo o que é certo? Sou uma mulher que ama outra mulher. E não há nada de errado nisso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Antônia olhou para ela como se nunca a tivesse visto antes. E talvez nunca tivesse. Talvez pela primeira vez estava vendo não a filha moldada por suas expectativas, mas a pessoa real por baixo. Se você fizer isso, Antônia disse lentamente, cada palavra medida e deliberada. Se você escolher esse caminho, não volte aqui esperando apoio. Não quando tudo desmoronar. Então acho que não voltarei. Isadora saiu da casa onde crescera, onde cada canto guardava memórias de uma vida que nunca foi realmente sua, e sentiu-se mais leve do que se sentira em anos. Encontrar Miren foi mais difícil do que esperava. Ela não estava na casa do pai, que agora estava sendo preparada para a venda. Não estava em nenhum dos lugares que costumavam frequentar juntas. Isadora tentou ligar, mandar mensagens, mas tudo foi ignorado. Foi sua antiga companheira de quarto da faculdade, Thalita, quem finalmente lhe disse onde Miren estava. Ela comprou passagem de volta para Barcelona. Thalita disse pelo telefone. Voa amanhã de manhã. Disse algo sobre não haver mais nada aqui para ela. O voo sairia às 9 da manhã. Isadora olhou para o relógio. Eram quase 9 da noite. Ela tinha menos de 12 horas. Dirigiu até o aeroporto mesmo assim, como se estar fisicamente perto do lugar onde Miren estaria pudesse de alguma forma trazê-la mais cedo. Dormiu no carro no estacionamento, acordando a cada hora, verificando o relógio obsessivamente. Quando finalmente amanheceu, Isadora correu para o terminal de partidas internacionais, seus olhos varrendo desesperadamente a multidão. E então a viu. Miren, parada na fila do check-in, uma mochila nas costas, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Miren! Miren se virou, e a surpresa em seu rosto rapidamente deu lugar a algo mais guardado. Isadora, o que você está fazendo aqui? Eu não vou me casar com ele. As palavras saíram em uma corrida, sem fôlego, desesperadas. Pessoas ao redor começaram a olhar, mas Isadora não se importava. Eu terminei com Ricardo, contei para minha família, desisti de tudo. Ela deu um passo à frente, então outro, até estar bem na frente de Miren. Porque você estava certa. Eu tinha uma escolha. E eu escolho você. Eu sempre escolhi você. Só estava com muito medo de admitir. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Miren agora. Você realmente fez isso? Fiz. E se você ainda me quiser, se ainda houver uma chance? Miren a puxou em um abraço tão apertado que Isadora mal conseguia respirar, mas não se importava. Estava em casa. Depois de 6 anos perdida, finalmente estava em casa. Eu sempre vou te querer. Miren sussurrou contra seu cabelo. Sempre. Quando elas finalmente se separaram, ambas rindo através das lágrimas, Miren segurou o rosto de Isadora gentilmente. Você tem certeza? Porque se ficar, sua família, minha família vai ter que aprender a aceitar quem eu sou. E se não aceitarem, então eles vão perder a chance de fazer parte da minha vida. Isadora cobriu as mãos de Miren com as suas. Mas eu não vou mais viver escondida. Não vou mais ter vergonha de quem eu amo. E Barcelona? Miren perguntou. Meu voo... Cancela. Meu trabalho. Encontra outro aqui. Ou eu vou com você. Não me importa onde estejamos, Miren. Contanto que estejamos juntas. Miren estudou seu rosto por um longo momento, como se procurando por qualquer traço de dúvida. Então, finalmente, ela sorriu. Aquele sorriso largo e genuíno que Isadora se lembrava de fazer seu coração derreter. Ok. Miren disse. Vamos fazer isso. De verdade dessa vez. Sem esconder, sem medo, sem arrependimentos. Isadora a puxou de volta para seus braços. E pela primeira vez em 6 anos, talvez pela primeira vez em sua vida, sentiu-se completamente, absolutamente, perfeitamente livre. Ao redor delas, os outros passageiros continuavam suas jornadas, indiferentes ao milagre silencioso acontecendo no meio do terminal. Mas para Isadora e Miren, o mundo inteiro havia parado. E quando Miren finalmente se inclinou e beijou Isadora, gentil e profundamente,
Sem se importar com quem estava olhando, Isadora soube que havia feito a escolha certa. Talvez a primeira escolha realmente honesta de sua vida. Elas tinham muito a descobrir ainda. Conversas difíceis para ter, feridas antigas para curar, um futuro inteiro para construir. Mas pela primeira vez, Isadora não tinha medo, porque ela não estava mais sozinha. Ela tinha Miren, e Miren tinha ela. E dessa vez, nenhuma das duas ia embora. 6 meses depois, elas estavam sentadas no telhado do novo apartamento que alugaram juntas. Menor do que o que Isadora tinha com Ricardo, mas infinitamente mais cheio de vida. Miren tinha sua câmera descansando no colo, tirando fotos ocasionais do pôr do sol que pintava o céu de laranja e rosa. Minha mãe ligou hoje, Isadora disse, sua cabeça descansando no ombro de Miren. E ela quer nos conhecer. Bem, conhecer você de novo. De verdade dessa vez. Miren abaixou a câmera, surpresa. Sério, sério. Disse que passou os últimos meses pensando. Que falou com o terapeuta dela que quer tentar. Isadora virou para olhar Miren. Não vai ser fácil. Ela ainda tem muito preconceito entranhado. Mas é um começo. E você? Como se sente sobre isso? Isadora pensou por um momento. Esperançosa. Assustada. Grata. Ela sorriu. Tudo ao mesmo tempo. Miren beijou seu topo da cabeça. Um gesto tão natural e carinhoso que Isadora ainda se pegava, se maravilhando com a facilidade disso tudo. Vamos descobrir juntas. Como fazemos com tudo agora? Juntas. Isadora repetiu, como um voto. O sol continuou seu descenso lento, pintando o mundo em tons de despedida e promessa. E ali, naquele telhado, abraçadas uma à outra enquanto o dia se transformava em noite, Isadora finalmente entendeu o que significava estar realmente viva. Não era sobreviver sem medo. O medo sempre estaria lá, em algum nível. Era sobre escolher amar apesar dele. Era sobre ser vista, completamente e sem desculpas, e ainda assim ser aceita. Era sobre encontrar alguém que fizesse você querer ser corajosa. E Isadora tinha encontrado isso. Tinha encontrado sua casa. Não em um lugar, mas em uma pessoa. Em Miren. Para sempre em Miren.